Olá pessoal, neste vídeo iremos realizar a confecção do mapa de uso da terra do bairro Camobi no software QGIS. Tá? Para a elaboração é necessário ter instalado o software que foi disponibilizado na plataforma Edmodo. Tá? Tem um vídeo tutorial de como baixar e como instalar. Vale destacar que esse tutorial é somente para ser reproduzido pelos alunos que estão somente em ensino remoto. Os que aderiram presencial, ou seja, que estão no formato híbrido, irão realizar no laboratório da escola. Tá? Esse vídeo está dividido em dois momentos. O primeiro é de download da base de dados que nós iremos utilizar para a confecção do mapa. O segundo é a confecção em si do mapa. Para isso, então, num primeiro momento a gente vai realizar o download, então vamos acessar a plataforma Edmodo para baixar os dados. Na plataforma Edmodo, vamos realizar o login. Então, login, o nome do usuário de vocês, que foi enviado por e-mail, e a senha por e-mail, ou, caso tenha sido modificada, a senha que vocês escolheram. Login. Tá? Acessamos o Edmodo, então. Eu vou continuar no exemplo da 7.2, né? Assim como no vídeo passado. Aqui tem as últimas publicações, né? No caso, é possível que eu esteja aqui mesmo, mas em todo caso, vamos acessar a classe turma 72, no exemplo, né? A turma 71 clica na sua turma, né? Turma 72, alunos em ensino remoto, então, ó, elaboração do mapa de uso da terra, né? Uso de ocupação da terra do bairro Camobi. Para baixar os dados, clique aqui. Clicamos ali, é um link compartilhável, né? Esperamos. Normalmente ele inicia o download automaticamente, né? No meu navegador em si, ele abre essa janela de definir o local de salvamento, tá? Eu vou definir nos downloads mesmo e clicar em salvar. Só de eu fazer isso, no meu computador em si, ele vai realizar o download, né? Dependendo do navegador, como eu disse nos vídeos passados, né? Ele já inicia diretamente. Caso não tenha iniciado, nós podemos clicar com o botão direito aqui, clicar em baixar. Tá? Eu vou remover minha webcam rapidinho, só para vocês verem quando eu clico em baixar o que acontece. Vai abrir aquela caixinha, né, que é específica do meu navegador, salvei nos downloads, certo? Aí ele começa a baixar aqui, ó. O Chrome, de vez em quando, ele pode acusar se eu quero manter ou não manter o arquivo. Eu vou pedir para manter no caso, né? Bom, terminou de realizar o download, né? Isso depende da velocidade da internet de cada um, pode demorar um pouquinho mais do que demorou aqui comigo, tá? Eu vou clicar nesse arquivo aqui. Cliquei, ele vai abrir essa janela. Abrindo essa janela, tem esse base para mapa. Eu cliquei em cima dele e vou pedir para ele extrair tudo aqui em cima. Ó. Extrair tudo. Onde eu quero extrair? Vou dar procurar, eu vou extrair na área de trabalho. Selecionei a área de trabalho, extrair. Aí eu aguardo completar, ele vai abrir aqui na área de trabalho, mas eu vou fechar aqui também, vou fechar o navegador, né? E vou vir aqui, ó. Esse foi o arquivo extraído, né? O QGIS instalado, tá aqui os atalhos deles, né? Que isso nós vimos no vídeo anterior. E aqui os arquivos para o mapa. Acessando, ó, tem uma pasta e um arquivo, né? Na pasta tem todos os arquivos que vai aparecer lá no nosso mapa. Área edificada, bairros, o bairro Camobi, campo, distrito, edificações, escola, rodovias, ruas. Tá? Isso aqui a gente não vai mexer. Tá? Nesse arquivo aqui, nós vamos dar dois cliques. Lembrando que é necessário, obrigatoriamente, ter o QGIS instalado. A instalação do QGIS tem um link na descrição desse vídeo e na plataforma Edmodo, que eu apresento passo a passo, desde o download até a instalação. Tá? Com o QGIS instalado, basta dar dois cliques em cima desse ícone aqui, ó, mapa uso da terra. Dois cliques. Tá? Isso aqui, ó, essa janela quer dizer que o QGIS está sendo inicializado. Tá? É só aguardar e vai carregar todos aqueles arquivos que eu mostrei para vocês. Os arquivos não saíram do além, né? Eles estão dentro dessa pasta aqui. Tá? Vamos esperar o QGIS carregar. Ó. Carregou. O QGIS foi carregado com sucesso. O que nós temos aqui? Ó?
Esse é o princípio, é o mesmo princípio, né, do mapa de uso e ocupação da terra que foi feito manualmente. A gente vai marcar os usos aqui, tá? Vou mostrar uma coisa para vocês. O QGIS é o padrão dele, né? Aqui ele tem um menu, a barra de menus. Se a gente for utilizar alguma dessas, eu irei explicar, tá? Tem uma barra de atalhos, né, que tem alguns botõezinhos aqui, mas o principal para o nosso mapa é essa parte aqui da esquerda, tá? Que é a barra de camadas, essa, tá? Barra de camadas. E aqui o menu da ilustração, né? O menu da ilustração gráfica é onde nós enxergamos o mapa propriamente dito, tá? Bom, esse menu de camadas aqui, ó, ele é uma prévia da legenda. Depois que nós realizarmos o mapa aqui, nós vamos finalizar ele, tá? Aí a gente vai adicionar a legenda, vai adicionar a escala, vai adicionar o título. Isso que está presente aqui, né, é uma prévia da legenda, tá? Então, tudo que tem aqui, ó, por exemplo, tem essa linha aqui, ó, vermelha, né? Tem 3 linhas vermelhas aqui, ó, tá? Principais vias, tá? Tem uma coisa aí que está marcada em amarelo, né? Eu já ensino como faço para deslocar aqui, ó, por exemplo, ó. Tem todos os bairros de Santa Maria em amarelo, mas se eu não sei o que é isso, eu posso vir aqui, ó, tem um polígono amarelo, isso se refere aos bairros, tá? As áreas em cinza, ó, o que significa essas áreas em cinza? Distrito. Eu consigo acessar o painel das camadas aqui, né, que é uma prévia da legenda, para interpretar o mapa nessa parte aqui mesmo. Tá? E tem a questão dos usos. Os usos da terra tem a área edificada, tem o solo exposto, tem a vegetação e tem o campo. Tá? E tem a nossa imagem do bairro Camobi, né, que ela está ali. É a mesma imagem que foi disponibilizada para vocês realizar o mapa impresso. Né? O mapa, vocês usaram a imagem de satélite e o papel vegetal. Tá? Bom, como que eu posso mover aqui para a esquerda, para a direita, aplicar um zoom, né? Aproximar um pouco mais da imagem, desaproximar da imagem, né? Quem tem um mouse é mais fácil. Com o mouse, se eu girar a bolinha do mouse, eu vou dar zoom. Zoom em Camobi, tá? Todos esses arquivos estão no computador de vocês ao baixar aquela pasta, né? Lá da plataforma Edmodo, aquele arquivo compactado, né? Com a base para o mapa, tá? Tudo isso está no computador de vocês. Não utilize a internet para fazer esse mapa. A única internet que vocês estarão utilizando é para ver o vídeo, né? Bom, então eu posso aproximar com a bolinha do mouse, tá? Se eu clicar na bolinha do mouse, tem o botão esquerdo e o botão direito do mouse. Se eu clicar na bolinha do mouse e arrastar, nós conseguimos mover a imagem também, tá? Outro modo é eu clicar com o botão esquerdo, né? E deslocar o mouse, ó, mexer o mouse, tá? Vamos supor que a gente esteja no notebook, tá? Quando vocês abrirem o QGIS, vocês terão mais ou menos essa configuração aqui, tá? Para aproximar no notebook, eu posso utilizar esse botão aqui, ó. Ah, eu quero dar um zoom na parte da UFSM. Então, eu clico e arrasto, tá? Clico com o botão esquerdo e arrasto, certo? Eu seleciono a área que eu quero que aproxime, né? Clicando com o botão esquerdo e segurando, ele vai formar esse quadrado, esse retângulo azul, e ele vai aproximar. Quero dar zoom no bosque aqui, no bosque da UFSM. Eu clico, seguro e arrasto e solto, ele vai dar o zoom. Tá? Para tirar o zoom é a mesma coisa. Cliquei com o botão esquerdo, segurei, arrastei, soltei. Ó, cliquei. Se eu quero dar zoom, né? Aproximar de uma área específica. Ah, nas proximidades da escola Vicente Farenciano. Eu clico e seguro, ó, e solto. Ó, a escola está aqui, tá? É mais ou menos por aí. Agora, eu estou com a ferramenta de zoom selecionada. Ó. Vocês podem enxergar que meu mouse é uma lupinha com um sinalzinho de mais. Se eu ficar clicando, ela vai dar zoom, tá? Se eu trocar aqui, ó agora é um sinal de menos. Se eu ficar clicando, ele vai desaproximar, tá? Ah, eu quero voltar a mexer. Então eu venho na mãozinha aqui, aí quando eu clico na mãozinha, ó, eu consigo deslocar, tá? Vamos supor que eu
tirei muito zoom, ó, eu perdi o mapa. Eu posso clicar com o botão direito aqui e clicar em aproximar para a camada, tá? Aí ele dá um zoom aqui na região do mapa, né? Se eu der um clicar nos bairros e aproximar a camada, né? Clicar com o botão direito, aproximar para a camada, ele vai dar um zoom nos bairros. Se eu fizer isso no distrito, né? Na camada de distrito, botão direito, aproximar para a camada, ele vai dar um zoom na camada. Como o nosso mapa é de Camobi, então eu vou usar a imagem, né? Botão direito, aproximar para a camada. Aí está o nosso mapa, tá? Vamos iniciar. Primeira coisa que nós vamos marcar nesse nosso mapa é a escola, né? Como foi dito, lá no mapa que vocês fizeram manualmente com o ortomosaico, né, lá a escola estava representada em formato poligonal. Como aqui é uma área muito grande, né, a escala é pequena, nós vimos isso na aula passada, tá? Nós não conseguimos representar a escola nesse mapa em formato polígono, né? Outra questão é a resolução da imagem, né? Quando a gente utiliza o Google, por exemplo, a gente consegue ir dando zoom, zoom, e ele vai aproximando, né? Mas as imagens de satélite, particularmente, elas têm uma limitação, tá? Elas não enxergam tudo, elas não conseguem visualizar tudo que está na superfície terrestre. Se a gente continuar dando zoom numa imagem de satélite, ó, ela vai borrar. Aqui é a região da escola, né? Ela vai borrar. Então, a gente conseguiu fazer um mapa da escola perfeitamente, porque com um grande nível de detalhamento, porque as imagens foram feitas através de um drone, certo? Então, se nós representar a escola aqui em polígono, ele vai ficar tão pequeno que a gente não vai conseguir distinguir aquele polígono. Vamos supor que seja um polígono laranja. Ele vai ficar tão pequeno que nós não vamos conseguir identificar que aquilo ali é um polígono laranja. Por isso, quando a escala é pequena, quando a escala é menor, objetos muito pequenos, como a escola, como um posto de saúde, como um hospital, objetos pequenos, nós não conseguimos representar ele em área. Nós não conseguimos representar ele em polígono. Por isso, utilizamos ponto, tá? Então, vamos marcar a escola. Para marcar a escola, eu clico com o botão esquerdo em cima da escola, venho aqui nesse lapisinho e clico nesse botão aqui de adicionar ponto. Isso, quando nós clicarmos no mapa, vai ser adicionado um ponto no mapa. Então, vamos procurar a escola, né? O bairro Camobi está aqui, Universidade Federal de Santa Maria aqui, né, mais ao sul do bairro. Saímos da UFSM pela Avenida Roraima, né? A escola ela está localizada nas proximidades da faixa nova, né? A faixa nova aqui saindo da UFSM é a primeira, né? Então vou dar um zoom girando a bolinha do mouse. Quem está no notebook, né, vai usar a ferramenta da lupinha a mais aqui, lembrando que depois que der o zoom, volte para a mãozinha, né? Tá? Para a gente conseguir deslocar o mapa, no caso. Vou dar mais um pouquinho de zoom, mais um pouquinho de zoom. Ó. Aqui é a Avenida Roraima, né? O trevo da Avenida Roraima com a faixa nova. Nessa parte superior aqui é a faixa velha, né? A escola está aqui, ó. Eu vou clicar com o scroll, né? O scroll é a bolinha, cliquei e arrastei para a esquerda, ó. Aqui está a escola. Então eu vou marcar um ponto exatamente no meio da escola aqui. Cliquei. Ele abriu essa caixinha, esse ID eu vou colocar um, posso deixar em branco também, ó. Foi marcado um ponto na escola, tá? Vou salvar, depois eu adicionei o ponto, eu clico aqui nesse disquete, né? Disquete era o que a gente usava antes de aparecer o CD, né? Antes de aparecer o DVD, muito antes de aparecer o pendrive, tá? A gente usava um disquete para salvar. Salvamos aqui e desabilitamos o lápis, tá? A gente pode dar uma olhada na escola, clicando com o botão direito e vindo aqui em propriedades, tá? Simbologia. Ó, nesse momento a escola está representada por um hexágono, né? Tem 6 lados. Porém, eu poderia representar a escola através de um quadrado, através de um losango, através de um triângulo, através de uma estrela, através desse sinal de mais aqui, enfim, tudo isso, né? Como nós vimos lá no início das nossas atividades, isso são variáveis visuais do tipo forma, né? Então, se a gente tivesse que representar diferentes objetos, por exemplo, a escola, eu vou representar no quadrado.
Tá, agora eu localizei um supermercado e eu quero marcar ele. Então, eu vou lá no lápis, clico em cima do supermercado. Tá, mas o supermercado é igual ou é diferente da escola? Supermercado é uma coisa, a escola é outra. Então, para diferenciar, nós podemos usar quadrado para a escola, uma bolinha para o mercado. E o posto de saúde? O posto de saúde é diferente da escola, que é diferente do supermercado. No posto de saúde, por exemplo, eu posso usar um triângulo. Então a gente pode fazer isso aqui. Essa distinção, né, essa diferenciação, ela pode ser realizada através de cor também. Vamos supor que eu queira usar um quadrado, né, que nem está esse na tela, para os três. Eu posso? Posso, desde que eu modifique a cor. Um seja verde, o outro seja laranja e o outro seja vermelho. Eu consigo distinguir um elemento do outro, tá? Lembrando que ponto, o que significa um ponto no mapa, né? É a latitude e a longitude daquele objeto, né? Então, a escola vai ter uma latitude e uma longitude, o supermercado vai ter uma latitude e uma longitude, e assim por diante. Detalhe que esses elementos que estão sendo apresentados aqui, né, portanto, formas, né, quadrado, triângulo, uma bolinha, né, uma estrela, uma seta, isso são formas. Isso é uma representação por símbolo. Ela é totalmente abstrata. Se nós não colocarmos, por exemplo, que o quadrado significa escola na legenda, o leitor, qualquer que seja o leitor, tirando o próprio usuário, né, não vai saber qual é aquele elemento, né? Bem diferente, por exemplo, quando a gente utiliza uma representação por ícone, né? Por exemplo, vamos representar o aeroporto. O aeroporto e uma representação por ícone. O que tem que ter nessa representação? Ah, pode ter um avião, pode ter uma torre de controle, pode ter os hangares, ou seja, um aeroporto numa representação por ícone é o próprio aeroporto, né? Já quando a gente utiliza um índice, né, os mapas dos questionários que a gente utilizou também durante a oficina pedagógica, normalmente eles estavam sendo representados por índice. Como que a gente representaria um aeroporto por uma representação em índice? Um avião. Um avião dá uma ideia de aeroporto. Então, o índice, ele busca, ele tem uma relação com aquilo que ele está buscando representar. Ou seja, um avião está para o aeroporto como uma cruz está para um cemitério ou para uma igreja. Algo mais ou menos nesse sentido. Tá? Então, aqui é símbolo, tá? Abstrato. Precisamos colocar ele na legenda, ok? Então, a nossa escola vai ser um quadrado laranja. Vou dar um ok aqui, ó. A escola é um quadrado laranja. Se eu tirar o zoom, por exemplo, ó, e desmarcar a minha imagem de Camobi, ó, a escola está marcada ali. Tem alguns outros elementos que eu já deixei pronto aqui para vocês, né? As ruas eu já marquei, da mesma maneira que é delimitada a escola, né? A gente foi lá e clicou em cima da escola, a gente consegue criar ruas, criar rios, criar rodovias, né? Obviamente que esses exemplos que eu dei seriam em formatos lineares, né? Bom, está ali, mas a nossa imagem volta, né? Que agora a gente vai começar a delimitar os usos, tá? Vamos iniciar aqui então. Vou dar um zoom nessa parte mais ao norte aqui, tá? Estou girando a bolinha do mouse para dar zoom. Caso não tivesse o mouse, né? Use a ferramenta lupa a mais aqui. Depois volte para a mãozinha. Bom, eu quero marcar a vegetação. Como que eu marco a vegetação? Tá? Eu vou vir aqui, ó, no meu uso vegetação. Vegetação, percebam que todos os usos são polígonos, né, pessoal? Vegetação, vou habilitar a edição e vou vir aqui nesse balãozinho, adicionar polígono, tá? Bom, vou dar mais um pouco de zoom. Interpretando essa imagem, a gente consegue visualizar que essa aqui é uma área de vegetação. Essa delimitação que nós iremos fazer nesse momento é como se a gente estivesse passando uma canetinha ao redor dessa área, tá? Eu vou iniciar aqui então. Ó, lembrando, está selecionado vegetação, está marcado o lapisinho e está clicado nesse polígono aqui, nesse polígono verde com uma estrelinha, tá? Então eu vou clicar com o botão esquerdo e soltar. Cliquei e soltei e vou contornando, ó. Cliquei e soltei, cliquei e soltei. Isso aqui eu vou colocar tudo junto, tá?
Cliquei e soltei, agora eu vou voltar. Ó. Tá? Eu clico e solto e vou contornando. Ó. Tá? Clico e solto e vou contornando. Certo? Eu vou contornar. Como se fosse se vocês estivessem fazendo um mapa manual com uma canetinha. Clica e solta e vai arrastando o mouse, tá? Ok. Fazendo a volta aqui. Estou na borda do meu mapa, né? Que é o limite de Camobi. Estou fazendo a volta. Terminei de marcar, né? Tá tudo contornado. Quando eu terminei, voltei para o meu ponto inicial, eu vou clicar com o botão direito e posso dar um OK. Ó, marcou essa primeira área de vegetação. Se eu desabilitar aqui, ó, eu consigo enxergar novamente. Vou habilitar, tá? Depois que a gente vai vetorizando, a gente vem aqui e clica nesse disquete para ele salvar as edições. Vou marcar mais uma área de vegetação. Aqui tem uma área de vegetação, tá? Marcar aqui, clico e solto, clico e solto. Tudo isso com o botão esquerdo do mouse, tá? Eu vou clicando e soltando. Tá? Vou clicando e soltando então. Terminei de marcar, clico com o botão direito e pressiono o OK. Tá? Bom, eu vou fazer isso para todas as áreas de vegetação que tem aqui. Aqui eu encontrei mais uma, aqui tem mais uma, aqui tem outra, aqui tem outra. Tá? Clicar aqui, eu vou marcar essa área aqui também. Eu clico e solto e vou contornando. Tá? Cliquei, ó. Aqui é uma linha reta, eu não preciso ficar clicando, ó. Cliquei, cliquei, terminei de marcar, clico com o botão direito do mouse e dou um OK. Tá? Vou marcar todas essas áreas aqui, ó. Aqui tem uma área de vegetação, aqui tem outra, aqui tem outra. Essa região aqui, né, que pega a mata ciliar do Rio Vacacaí-Mirim, né? Essa outra aqui. Tem na UFSM bastante. Tem aqui na base aérea, né? Que é a antiga base aérea, agora o nome é ala 4, né? Por exemplo, vou marcar esse aqui que é mais quadradinho, tá? Clico, ó, vou contornando, certo? Sempre com o botão esquerdo, tá? Ah, vamos supor que eu errei aqui. Se eu ficar apertando delete no teclado, ó, eu consigo retornar. Voltei e continuo marcando, tá? Terminei de fazer, botão direito e dou um OK, tá? Eu vou repetir esses procedimentos até marcar todas as vegetações no mapa, certo? Quando eu marcar todas as vegetações, eu retorno com o vídeo para não ficar muito extenso. Voltando com o vídeo aqui, pessoal, eu terminei de delimitar as áreas de vegetação densas, né? Se nós olharmos aqui no centro, ó, tem umas quantas áreas com árvores, né? Mas não são densas. Então, eu só marquei as áreas mais densas, certo? Vamos supor que eu tenha marcado alguma coisa errada, tá? Vamos supor que aqui eu tenha marcado errado. Então, vou marcar os 4 cantos, né? Como eu disse para vocês, quando eu esteja fazendo a marcação aqui, eu erre, basta apertar no delete, né? Basta apertar no delete. Mas quando eu clico com o botão direito do OK aqui, ó, isso aqui está marcado errado. Eu marquei como vegetação e não é. O que que eu faço? Eu preciso encontrar essa ferramenta aqui, tá? Essa ferramenta de selecionar feições, normalmente ela está por aqui assim, tá? Essa seta com uma paginazinha amarela. Eu clico em cima, isso quer dizer que eu selecionei, aí eu posso ir no delete e apertar no teclado, no caso, né? E apertar o botão delete. Assim eu excluo alguma coisa que foi marcada incorretamente, tá? Então, a vegetação, as áreas de vegetação foi marcada no mapa aí, tá? Se eu desabilitar a imagem, ó, percebo que a minha área de vegetação ela fica. Para isso que serve a imagem, né? A imagem de satélite no caso, tá? Habilitar a imagem novamente. Bom, agora vamos delimitar solo exposto, tá? Depois que a gente marcou a vegetação, a gente pode vir aqui e desmarcar o lápis. Vamos marcar solo exposto, que são áreas que a gente consegue enxergar a terra, né? Essas aqui são áreas de lavoura, sem dúvida nenhuma, né? Pela forma, conseguimos concluir que são áreas de lavoura. Né? A gente viu isso
durante a oficina pedagógica, porém a gente está vendo que não tem a cultura aqui. O solo está exposto, né? Ele está em preparação. Então a gente vai marcar como solo exposto. Então selecionamos o solo exposto, habilitamos a edição e vimos aqui no adicionar polígono. O que a gente vai fazer? Marcar essa área de solo exposto. Ó. Contornar ela aqui. Clica com o botão esquerdo, como se estivesse contornando mesmo, né? Clica com o botão esquerdo, né? Terminou de marcar, clica com o botão direito e dá OK. Certo? Aqui também, área de solo exposto. Vai contornando. É o mesmo princípio, né, da marcação da vegetação. Clica com o botão direito e dá um OK. Aqui também tem uma área de solo exposto. Clica com o botão direito e dá OK. Tá? Vai fazendo essas demarcações de todo solo exposto que tem. Normalmente essa parte mais ao norte aqui e na área da UFSM, são as áreas de solo exposto mais predominante mesmo. Aonde vocês enxergar essa mancha, essas manchas com cor de solo, aqui assim que estão construindo um empreendimento, né, ali na João Machado Soares, Morada do Leste, se eu não estou enganado, tá? Aqui tem uma área de solo exposto, onde mais? Aqui tem uma área de solo exposto. Aqui a gente vai marcar como área edificada, porque ela vai ser uma construção, então a gente já consegue enxergar até as ruas, né? As ruas desse futuro empreendimento. Então aqui, por mais que seja solo exposto, a gente vai colocar como área edificada, né? Aqui é solo exposto, são áreas agrícolas, ó. Isso aqui é um padrão de utilizando forma, né? Que a gente consegue identificar como sendo áreas agrícolas. Então a gente vai marcar como solo exposto, tá? Mais ou menos por aí também, solo exposto. Aqui nessa região aqui também é solo exposto. Tá? A gente marca tudo isso, né? Vai clicando com o botão esquerdo para fazer o contorno. Quando terminar, clica com o botão direito e apertou OK. Tá? Eu vou ir delimitando. Quando eu terminar, eu retorno. Terminei, pessoal, a delimitação do solo exposto. Então, sempre quando nós marcamos algum uso, a gente vem e clica no disquete aqui, né, para ele salvar, tá? Salvei o solo exposto e eu venho nesse disquete aqui, ó, que salva o mapa inteiro, tá? Agora nós vamos marcar a área edificada. Para marcar a área edificada, então nós vamos marcar aqui, né, selecionar a área edificada, clicar no lápis e aqui no adicionar polígono. A área edificada eu posso até remover os outros dois, tá, para enxergar toda a área edificada. Então, onde tem casa, nós vamos realizar um contorno, tá? Então, aqui, ó, vamos iniciar aqui, ó, tá? Vou fazer um contorno por fora, né, de onde tem casas, tá? Pode ser uma linha aqui meio reto mesmo, tá? Onde tem casas a gente marca, certo? E vai fazendo a volta. Depois a gente consegue puxar essa vegetação que foi marcada para cima, tá? Então vai ficar certinho. Onde tem casas a gente marca, então vai contornando. Ok. Vamos ver se a gente já marca a base aérea. A base aérea eu vou marcar depois. Tá? Então vamos contornando. Isso é um polígono, né? Porque nós estamos delimitando uma área. Base aérea eu vou marcar depois. Então vou traçar um risco reto aqui. Bem reto. Sempre clicando, né? Clicando com o botão esquerdo. Não cliquem com o botão direito. Caso seja clicado com o botão direito, ele vai encerrar, né, a delimitação.
estou fazendo a volta onde tem edificações. Depois eu consigo adicionar esse aqui, por exemplo, que ficou de fora, né? Eu vou contornando aqui. Eu estou quase saindo da UFSM. Essa parte de vegetação que nós marcamos, a gente consegue colocar lá para cima depois. Eu vou adicionar aqui que é aquela área edificada já nova, né? Que eu disse para vocês que aqui é o início de um loteamento, então eu vou contornar o loteamento. O loteamento fica entre a UFSM e a Coab Fernando Ferrari. Aqui também é um outro loteamento. Né? Não está com casas, tem uma casa ali que foi construída, né? Está com as ruas prontas já, então eu vou contornar. Aqui tem um outro loteamento, né? Novo, é um condomínio fechado. Vou contornar ele aqui. Adiciono as casas. Adiciono essas aqui também. Eu já vou voltar por aqui, aquelas ali eu adiciono criando um outro polígono. Essa aqui é a área do atacadão na faixa nova, né? Vocês conseguem perceber que pelos limites oficiais de Santa Maria, ó, metade do atacadão está no bairro Camobi, que é essa parte aqui, metade, né? A outra metade está no bairro São José. Eu vou contornando o limite do bairro mesmo. Adicionou esse empreendimento. E essas ruas aqui que estão asfaltadas. Terminei, está marcado em amarelo. Posso clicar com o botão direito e apertar no Enter. Tá? Aí eu posso vir aqui, ó, e adicionar o que eu não marquei ainda, né? Então vou adicionar a base aérea aqui. É ala 4 agora, né? Adicionei. Se ficar com esse buraquinho aqui, eu consigo corrigir também vindo aqui, ó. Nessa ferramenta aqui, ó, clicando aqui e arrastando para cima. Aí eu consigo tapar. Nessa aqui, ferramenta de vértice, tá? Enquanto isso, eu continuo marcando. Vou marcar mais rápido, com pouco detalhe, só para vocês entenderem o princípio da coisa mesmo. Aqui, adicionando as edificações, então. Aí, aquela partezinha lá. Aqui a faixa nova. Depois do atacadão, aqui é o diário. Marco essas casas aqui também. E lá no UFSM, né? Que eu tinha deixado para trás. Certo? Foi marcado. Mas, se eu vir aqui habilitar, ó, habilitar a vegetação, né? Depois que eu marquei a área edificada, eu cliquei no disquete aqui para ele salvar, certo? Se eu marquei a vegetação e na área urbana, né? Ou melhor, na área edificada não surgiu nenhuma vegetação. Então eu vou pegar e puxar para cima aqui da área edificada. Puxei para cima da área edificada, então surgiu. Solo exposto também eu vou puxar para cima da vegetação, da área urbana aqui, né? Da área edificada, ó. Desabilitando a imagem de Camobi, olha como é que está ficando o nosso mapa, tá?
Só como exemplo mesmo, eu posso alterar a cor desse polígono, né? No caso, vegetação, ele está verde forte, já padronizado. Solo exposto. Vamos supor que eu quero trocar a cor do solo exposto. Tá cinza, né? Tá cinza aqui, eu não quero que ele confunda com o cinza dos distritos. Então, eu vou trocar a cor do solo exposto. Eu dou botão direito em cima dele, propriedades, tá? Ó, aqui tá a cor dele, né? Simbologia, cor. Eu venho aqui, ó, eu tenho essas cores aqui para escolher, tá? Vou colocar mais ou menos um marrom, mais ou menos assim, um marrom, tá? O marrom vai ser a minha, pode ser esse aqui, inclusive, ó. Sem filtro de gradiente, ó. Um marrom, eu troco para sólido. Marrom vai ser meu solo exposto. Acabei de trocar a cor, né? Aplicar, ok. Estou conseguindo diferenciar bem, né? Isso é um mapa qualitativo. Então, localizou a escola, mas o objetivo do mapa não é esse. Esse aqui é um mapa de uso da terra, né? Então, o objetivo dele é diferenciar os usos, tá? Então, o rosa é a área edificada, tá? Que isso não tem nenhuma relação com a vegetação, que não tem nenhuma relação com o solo exposto. São coisas diferentes e aqui está usando a variável visual cor para diferenciar os usos, né? Por exemplo, não tem um degradê que apresente ordem, tá? As cores foram aplicadas aqui para diferenciar, tá? Inclusive, ó, se eu achar que não está contrastando muito o ponto da escola com o rosa da área urbana, né? Ou melhor, da área edificada, área urbana e área edificada são coisas diferentes, tá? O que nós marcamos são áreas edificadas, que eu visualizei na imagem e marquei onde tinha casa, né? A área urbana é definida por lei, tá? Então, eu estou achando que não está contrastando bem o ponto da escola com a área edificada. O que, que eu posso fazer? Vamos colocar um pouquinho mais forte esse laranja, para ver se ele ressalta. Ressalta um pouquinho mais. Posso deixar esse ponto branco também, né? Vem aqui, ó, no cor do preenchimento, trocar para branco, né? Então, ó, para fazer esse mapa, né? Editar a cor, né? Basta eu clicar com o botão direito, vir em propriedades, simbologia. Aqui vai estar escrito cor, ó. Se eu clicar em cima do meu marcador, se for um caso de ponto, né? Eu posso trocar a forma dele, né? No caso do uso, né? O uso está no formato poligonal, então eu posso trocar a cor do preenchimento. Posso também fazer um preenchimento por linha se for necessário. Bom, como nós marcamos vegetação, solo exposto e a área edificada, todo o resto que sobrou, com exceções de alguns açudes que tem distribuídos no bairro Camobi, que eu não pedi para delimitar, né? Mas o princípio é o mesmo, né? Açude é uma área, basta delimitar lá e aplicar a cor azul, né? Enfim, então o que sobrou é a área campestre. Então, para a gente não ficar contornando, né? Cada uma dessas áreas que estão em branco, eu deixei salvo já a área de campo. Então é só clicar e habilitar. Ó. Esse é o nosso mapa de Camobi. Então, ele não está concluído, certo? Eu posso, inclusive, se vocês não estiver gostando dessas ruas, né, ela está bem fraquinha, eu posso vir aqui em ruas, por exemplo, ó, tirar um pouco da transparência, vou colocar de 50%, tá? E dar um ok, ó. Ó, já melhorou, a gente já consegue enxergar as ruas, né? Certo? Então, o mapa ele foi finalizado, a gente não utiliza mais a imagem de Camobi, tá? Quando o mapa chegar nesse estágio, a gente pode clicar aqui no disquete para salvar e a gente vai finalizar ele, né? Colocar os elementos que nós estudamos, né? Orientação, o título, a legenda, a escala, né? Então, para isso, a gente vai vir aqui, ó, nessa folha que tem uma chavezinha, clicar aqui, ó, uso da terra, clicar em mostrar, tá? Eu já trouxe ele para cá, eu já desenhei ele certinho aqui, ó. Que nós vamos colocar aqui? Primeiro de tudo, nós vamos colocar título, tá? Então, em título aqui, nós vamos escrever mapa, mapa de uso e ocupação da terra do bairro Camobi, Santa Maria, Rio Grande do Sul, tá? Essa, eu poderia colocar o ano, né? O ano é 2021, porque a imagem de satélite que nós utilizamos é de 2021, tá? Poderia colocar porque o título, né? Normalmente o título responde o que, quando e onde, tá? Então, o que e onde foi respondido aqui. Só o quando que não. Porém, se nós olharmos a caixa que auxilia, né, traz informações complementares, a gente consegue perceber que essa informação está ali.
Vamos adicionar um norte também, né? Clicando aqui, ó, eu já identifiquei os bairros, já identifiquei os distritos, né? Tá tudo bem certinho. Clicando aqui, então, vamos adicionar um norte. Então, clicando, a gente consegue ter informações aqui, uns quantos ícones que nós podemos adicionar ao QGIS. Um deles é um norte. Ó. Eu posso adicionar quantos nortes eu quiser ali. Tá? Posso colocar deixar ele um pouquinho mais cinza, ó. Aí ele pinta. Posso remover essa parte que está aqui do lado, branca, né? Só puxando para cá. Ó. Tá? Então o norte está aí. Posso diminuir o tamanho dele, se for necessário, né? Posso tirar essa caixinha que tem detrás dele. Não tem problema deixar ela, né? Não tem nenhum problema. Tá? Vou até deixar. Está aí, eu consigo ler o norte lá, o N certinho, né? É a indicação do norte. Nós temos uma indicação, né? A parte superior desse mapa, não é a parte de cima, né? É a parte superior desse mapa. Ela é norte, então a inferior é sul, a direita é leste e a esquerda é oeste, né? Colocamos aí a orientação, colocamos o título, né? Aqui vocês vão colocar o nome de vocês na elaboração. Eu vou colocar então Maurício, certo? Aqui nós podemos adicionar os elementos na legenda aqui. Então, em legenda, a gente vai adicionar um por um. O que, que tem aqui? Ó? Tem a escola. Vamos adicionar a escola então. Escola, ok. Aí ela vai compor a legenda. Ó, a escola é um quadro, né? Um quadrado branco. Ali está ela. Vamos adicionar, por exemplo, as principais vias, né? Principais vias dessas linhas vermelhas aqui. Ó, adicionamos, ó. Ela vem lá da aba das camadas, né? Que a gente estava visualizando antes. Vamos adicionar mais uma coisa. As vias, ó. As principais vias. Ruas, né? As ruas são essas linhas cinzas. Ruas. Tem mais alguma coisa que está representada em forma de linha aqui? Não. Vamos para os polígonos então. Vou adicionar os bairros que são esses amarelos, né? Ó, bairros. Os distritos que são essas áreas em cinza. Tudo isso, né? Toda cor, preenchimento, né? Pontos, linhas que foram usados no mapa precisam compor a legenda, né? Poderia colocar Camobi também, se nós prestarmos bem atenção, ó, tem uma linha vermelha contornando o bairro Camobi. Então, o bairro Camobi, por mais que ele seja um polígono, ele não está preenchido por cor, porque é um mapa de uso, né? Os usos estão com cor, mas Camobi é uma linha vermelha, ó. Ele é um polígono, né? Eu posso também adicionar os usos, né? Vegetação, ó, vegetação é verde. As áreas de campo, campo. As áreas edificadas, né? E o solo exposto. Solo exposto. Como isso é uma categoria, né, do mapa de uso, eu poderia criar um grupo aqui, ó, e chamar de uso da terra. Então, criei um grupo nesse botão, né? Cliquei aqui e cliquei no lapisinho para editar. Uso da terra. E volto. O que, que eu vou querer colocar nesse uso da terra? A minha área edificada, meu campo, a vegetação e o solo exposto. Eu clico no mapa, ó, ele aparece as classes. Está faltando a escala aqui, né? Está faltando a escala. Então, posso vir aqui na direita, ó, adicionar barra da escala e desenhar ela aqui no cantinho. Isso aqui é uma escala gráfica, né? Eu posso trocar para numérica também. Se eu vir aqui, por exemplo, ó, numérico. A escala é 1 para 24.000. Tá? Mas nós vamos deixar em escala gráfica, né? Se a gente quisesse, por exemplo, medir distância da escola até a entrada da base aérea, por exemplo, a gente conseguiria fazer isso com um barbante, né? Que nem nós vimos na aula passada, em cima do ortomosaico, tá? E a gente levaria isso para a escala gráfica e teria uma noção de distância, né? Então eu vou criar uma escala gráfica aqui, né? Vou colocar linhas tracejadas no meio, tá? No meio, certo? Posso colocar, eu quero de 500 em 500. Então esse 750 aqui, ele vai criar um segmento a cada 500
metros, né? 2 segmentos são 1 km, por exemplo. Tá? Eu estava com a minha webcam, então o que eu estava falando era aqui, ó, numérico, ó, isso é uma escala numérica, tá? E aqui a escala gráfica, pode ser assim, tá? Eu gosto dessa de linhas tracejadas no meio, tá? Eu vou diminuir um pouquinho a fonte, vou colocar a fonte 10. Aplicar uma moldura e colocar um fundo. Feito. Minha escala está construída. Vou deixar ela aqui no cantinho, tá? Então, o que tem de distância, essa aqui no nosso mapa, é uma escala de redução, né? Se a gente fosse imprimir isso aqui, sairia numa folha de ofício. Essa distância aqui no mapa significa 1 km na vida real, né? 1000 metros, 1 km. Ok. A única coisa que está faltando, então, é colocar as coordenadas. Selecionando o mapa, então, e clicando em grades, daí você está aparecendo o grade 1 aqui. Se não tiver aparecendo as coordenadas, vocês vão fazer esses procedimentos que eu irei demonstrar agora. Se tiver as coordenadas, o mapa está pronto, tá? Eu vou vir aqui, vou clicar no mais, tá? Adicionou o grade 2, vou vir aqui em modificar grade, tá? Aqui no X a gente vai colocar 0,020, tá? E no Y aqui também, 0,020, tá? O deslocamento de Y vai ficar 0,008. Isso é só para fazer um enquadramento aqui, para as coordenadas ficarem bem posicionadas, tá? A estilo da linha, a gente clica aqui e troca para linha com traço mais 2 pontos. Ele vai ficar igual o que estava antes, certo? A gente baixa aqui, marca esse desenhar coordenadas. Percebam que as coordenadas foram desenhadas e troca para decimal com sufixo, tá? Pode vir aqui na fonte, que ela está muito grande, né? Pode colocar 8, certo? Agora a gente vai fazer uma padronização aqui, ó. Esses valores aqui, ó, da esquerda e da direita, eles são idênticos, né? Porque eles são latitudes. Isso aqui é um paralelo, outro paralelo, né? Nós já vimos isso. Então, em um lado já está bom. Então, eu vou deixar só na esquerda. Esquerda, vou trocar para vertical ascendente, tá? Ó, vertical ascendente. E o da direita eu vou desabilitar, tá? A mesma coisa em cima, ó. Em cima e embaixo, na parte superior e inferior do mapa, são os mesmos valores, porque isso aqui é um meridiano, né? Então, esse meridiano está afastado do meridiano de origem, ou seja, Greenwich, 53,68 graus. Então, esse meridiano tem o mesmo valor. Esse aqui é 53,7. Esse é 53,72 graus. Tá? Graus porque é uma medida angular, né? Então, eu vou desabilitar o topo. Tá? Aí está o nosso mapa finalizado, né? Com título, orientação, escala, legenda e informações complementares ali, né? Na caixinha, com a autoria, tá? Para nós enviarmos isso aqui, né? A gente pode vir aqui, ó, em exportar como imagem. Vou exportar na área de trabalho mesmo, ó, como o uso da terra, salvar e vou dar um save, certo? Eu vou lá na área de trabalho só para conferir, ó, área de trabalho. Aqui está o mapa uso da terra. Aqui está o mapa de uso e ocupação da terra do bairro Camobi que nós acabamos de elaborar, né? Então a gente consegue perceber como que é a metodologia de construção desses mapas, né? Que estão expostos em livros, em atlas. Um deles, pelo menos, né? Existem vários outros que, embora a metodologia seja semelhante, utiliza um programa para fazer isso, sempre aplicando pontos, linhas ou polígonos de acordo com o que a gente quer representar. A gente vai utilizar uma variável visual, vai usar outra, né? Como eu exemplifiquei na questão da escola ali, se a gente fosse colocar os outros pontos, né? A escola seria diferente do supermercado, que seria diferente do aeroporto, por exemplo. Se a gente fosse utilizar símbolo, ou a gente diferenciaria esse símbolo pela variável visual forma, né? Um triângulo, um quadrado, um círculo, ou pela cor, né? Cor, como está sendo aplicada no mapa aqui, né? Nos usos da terra, né? Como a área edificada tá no rosa, a área campestre no verde mais fraco, solo exposto no marrom e a vegetação nesse verde mais forte, né? A gente poderia colocar rede de drenagem aqui, né? Os rios, teria rios importantes aqui que seriam Vacacaí e Mirim, mais ao norte,
o Lagoão do Ouro, que passa na entrada da universidade, né, e corre aqui, passa ao sul da base aérea. Enfim, poderíamos ter colocado os açudes, existem alguns açudes em Camobi, né? Açudes seriam áreas, a gente colocaria em polígono. Então, a metodologia de criação é essa, né? E com esse mapa a gente termina todos os mapas elaborados na nossa oficina, né? Então, desde o mapa das variáveis sociodemográficas manuais, né? Com a tabela e com o mapa base, né? A gente teria que pintar de acordo com a variável escolhida. O mapa de uso da terra manualmente, né? Com esse mesmo mapa aqui, só que construído manualmente, né? A gente consegue perceber, se vocês compararem um com o outro depois que fizerem isso aqui, que eles são diferentes, né? Uns vai ter mais detalhes, outro vai ter menos, né? Mas o princípio é esse. O mapa de uso da escola, né? Que o nível de detalhes é bem grande, a escola está representada num formato poligonal, e aqui é um ponto, né? E os dois mapas digitais, que foram o mapa das variáveis sociodemográficas construídos no Fio Cartô, e esse aqui, né? O mapa de uso e ocupação da terra do bairro Camobi, feito no QGIS. Certo, pessoal? Então, essa é a última atividade prática, e na próxima aula nós concluímos a aplicação do nosso trabalho com o questionário posterior, que ele vai questionar, né, todas as variáveis que a gente desenvolveu ao longo dessa oficina. Qualquer dúvida, a gente vai ter um encontro ainda antes, né? Eu posso tirar as dúvidas e a gente se encontra no nosso próxima aula. Até mais, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pela plataforma Edmodo. Um abraço a todos.